No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, nós lemos Jesus dizer o seguinte: "Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou." Na passagem bíblica, nós lemos que apesar das dificuldades que podem envolver um caso de divórcio, ele não está nos planos originais da criação de Deus. A carta de divórcio evidencia a dureza do coração que pode estar envolvida no relacionamento. A dureza que levou alguém à traição ou à falta de perdão, ou à ausência de diálogo que pouco a pouco e repetidamente marretou os muros do casamento, os quais, outrora fortes como fortaleza, se tornaram insuficientes para proteger os de dentro de toda ameaça externa. Com os muros derrubados, as influências e ataques externos invadem a base da sociedade, a família. O casamento, que deveria durar até que a morte separasse, termina porque os cônjuges morrem um pro outro pouco a pouco. O casamento, então, vira só uma história. História de um casamento nos mostra justamente aquilo que um dia começou com promessas de durabilidade se tornar uma lembrança. Conflitos pequenos insolucionados podem suscitar problemas sérios nos matrimônios. Aquelas atitudes de cada um que continuamente nos causam algum tipo de satisfação, pecados e erros pequenos que partem do coração de pecadores e atingem por dentro as paredes da casa, falta de perdão, falta de diálogo, a falta de reconhecimento e a falta de arrependimento desgastam a vitalidade de qualquer relação. Nicole está desgastada. Charlie, tão empenhado no trabalho, parece não perceber a situação em que se encontra. Claramente desconfortável, Nicole ensaia com sua mãe e irmã a entrega da carta de pedido de divórcio. A cena tragicômica nos mostra a dificuldade dessa situação. Não é fácil terminar um relacionamento que foi construído por anos. A personagem, mesmo assim, está impulsionada, decidida a agir dessa forma. Ela tem que lidar com isso. Nicole, como atriz, percebeu a necessidade de improvisar quando as falas que ensaiou não deram certo. Charlie é pego totalmente de surpresa pelo documento. O ensaio deu errado. Ele também vai precisar improvisar. A vida não é um teatro onde falas podem ser decoradas, onde cenas podem ser praticadas e repraticadas à exaustão, para que tudo saia do jeito que nós planejamos. A vida não é dirigida por nós mesmos. Temos que nos adaptar constantemente aos plot twists que aparecem nesse misterioso roteiro. Charlie, como diretor de teatro, viu a direção de sua vida perder o rumo. No meio disso tudo, há o filho que parece não estar entendendo bem o que acontece. Alheio à realidade adulta e ignorante da dor no processo de divórcio, o filho aparece ali, ora como instrumento de negociação, ora como alguém que tem que acompanhar os pais em suas várias conversas com advogados. Comportamentos precisam ser reforçados para convencer a assistente social de que Charlie é um bom pai. Nicole dá festas melhores para mostrar que é uma boa mãe. Amor e negociata se misturam. O divórcio contamina as relações de afeto e de compromisso. Os ex-amantes agem quase que involuntariamente. Afinal, é uma nova realidade que eles também estão se deparando e aprendendo a lidar. Eles amam seus filhos, mas ainda parecem querer sair por cima do outro e tentam comprar o amor da prole. É difícil. A dureza do coração torna insensível o órgão que deveria pulsar amor. Os sentimentos positivos e os desejos egoístas se misturam. A metalinguagem do filme então se torna surpreendente. A atuação de Adam Driver e de Scarlett Johansson é fantástica. A gente não sabe que lado tomar na história. Johansson nos entrega uma Nicole que chora de aflição e sente dor no peito pelo que está fazendo, mas que também se consulta com vários advogados para limitar a quem o marido pode recorrer. Adam Driver nos entrega um Charlie que é um marido esforçado para lidar com a situação. A cena onde ele canta Being Alive nos mostra a evolução da tristeza, da dor e do remorso de Charlie. Ele quer estar vivo. Por outro lado, nós descobrimos que ele traiu a esposa, o que nos deixa com raiva. É difícil escolher um lado. Não dá pra tomar partido. Ninguém tá 100% certo. Culpa e remorso, dor e convicção, certo e errado, se formam em um amálgama. O filme não quer que nós escolhamos um lado. Ele quer que vejamos as dificuldades envolvidas em todo esse processo de divórcio. Ainda assim, de forma também involuntária. É difícil que os personagens se desencilhem daqueles pequenos gestos de afeto de um para com o outro. É involuntária algumas atitudes e percebemos o olhar de quem pensa: eu não deveria estar fazendo isso, eu tô me separando. A história do casamento deles e de tantos outros casais termina triste, mas carrega aqueles momentos que foram eternizados e aqueles afetos tão peculiares que só os cônjuges sabem um do outro. O toque, o olhar, o sorriso, a ação. Coisas imperceptíveis a terceiros, mas tão íntimas àqueles que fizeram votos um ao outro no altar. O véu foi rasgado de alto a baixo.
Mas antes, ele foi tecido com elementos tão particulares aos cônjuges que é preciso virar do avesso para ver quão intrincada é a costura. Mas ainda assim ele está rasgado e caído ao chão. Ainda que seja recosturado, o véu do casamento estará marcado de uma forma que não pode ser encoberta. Há um traço que pode evidenciar o perdão, mas que mostra também uma história de dor que nunca pode ser esquecida. É por isso que Jesus não aprova o divórcio no Evangelho de Marcos. O divórcio destrói almas. Por mais que a decisão do casamento tenha sido equivocada e ela tenha se tornado um peso, há uma mácula no divórcio que deve ser apresentada a Cristo para ser tratada. Não adianta falar de projetos ideais num mundo contaminado de pecado. Almejamos o reino de glória vindouro, mas por hora precisamos saber lidar com a realidade. E na realidade, coisas ruins acontecem. Divórcios acontecem. Casamentos outrora felizes se transformam em manchas escuras no coração. Casamentos acabam, relacionamentos terminam, dor, indefinição e sofrimento virão. Essa é a realidade de um mundo caído e contaminado pelos nossos erros. Com o tempo, muitas vezes, o pior acontece. A dureza se intensifica e o coração se torna um diamante. Não algo bem lapidado, mas bruto e duro. Busca-se somente o prazer e a paixão. Quando esses acabam, então o homem troca de cônjuge, a esposa procura outro marido. O que deveria doer não mais machuca, porque o coração deixou de ser vivo e se tornou um mero minério. Repetem-se divórcios. Celebra-se a liberdade de escolha que, na verdade, prende pelos pescoços, braços e tornozelos o homem a correntes que são seguradas pela mão negra do pecado. O casamento se torna fútil, louvam-se liberdades e se aprisionam em fortalezas de corações impenetráveis e duros. É por isso que lemos no milenar texto das Escrituras que Deus ordena que maridos amem suas esposas de forma sacrificial, que as esposas se submetam aos maridos como a Cristo. A estrutura basilar da sociedade precisa de motivações divinas para sua existência em plenitude. Maridos e esposas precisam estar cheios do Espírito Santo para cumprir seus votos e fazer valer a aliança. De fora do arraial cristão, Deus pode derramar graça para a preservação do casamento. Afinal, por mais que as vidas estejam longe de seus caminhos, o divórcio muitas vezes é pior. O amor sacrificial e a submissão amorosa preservam o casamento. Conflitos existirão, mas serão perdoados. Traições são evitadas, pequenos erros são tratados, diálogos e afetos são intensificados. O calor sexual se aquece com o tempo. Os pequenos detalhes se tornam muitas vezes mais significantes que os grandes gestos. O cafuné, o toque, o beijo atrás da orelha, o sorriso, o olhar de carinho e a sensação de pertencimento. O compromisso de fidelidade e a segurança da sustentação do relacionamento, porque estão, acima de tudo, em Cristo. É assim que Deus nos aperfeiçoa. E essa é a história que Ele quer para as nossas vidas.